Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa primeira leitura vem nos mostrar as quedas que acontecem com aquelas pessoas que desobedecem a Deus, aquelas que estão sujeitas a viverem o pecado que a vida as proporciona em função de não cumprirem aquilo que são convidados a respeitar. A nossa história de hoje nos mostra um rei que acabou caindo e perdendo o seu cargo e o seu posto de comando dentro da sociedade. É claro que ele sofreu ataques, batalhas e foi praticamente cercado pelo exército e assim acabou tendo que fugir e nessa fuga acabou sendo pego e a sua família sendo morta e ele se tornando um escravo. E quantas vezes nós também acabamos presenciando esse tipo de coisa no nosso dia a dia? Às vezes nós vemos pessoas que são muito bem sucedidas, que têm um cargo muito bom e acabam perdendo tudo e indo para uma vida muito difícil. Eu mesmo conheço algumas pessoas que às vezes estavam em cargos e postos de trabalho que eram considerados de prestígio e hoje passam por extrema dificuldade e isso acontece às vezes, nem sempre, mas às vezes por questões de erros e falhas que comete, desrespeitando as regras que deveria obedecer. Uma das pessoas que eu conheço, é claro que ela desobedeceu uma das regras que a empresa impunha, acabou não fazendo aquilo que a empresa o convidava a fazer e assim foi convidado a se retirar da empresa, perdendo um cargo no qual ele tinha um bom salário, tinha um bom status e tinha um cargo de liderança dentro da empresa. Hoje, infelizmente, ele está desempregado, não consegue trabalho fixo para poder manter a casa, manter a família, passa por grandes dificuldades e às vezes a família tem que ajudar para poder ajudar no sustento da casa desse rapaz que eu conheço. É claro que cada um de nós também conhecemos muitas histórias assim, conhecemos muitas situações assim e até mesmo nós às vezes passamos por isso. Situações como essa que nós estamos vivendo aí da pandemia acabam nos mostrando muitas situações como essa, de pessoas que viviam situações agradáveis e confortáveis dentro da sua sociedade e hoje estão passando por muito aperto. Entre elas estão as empresas, principalmente aquelas que não são de bens essenciais para a nossa sociedade. Às vezes a empresa tinha grandes vendas durante o mês e agora não estão vendendo praticamente quase nada ou nada. E assim não tem como pagar os funcionários, gerando desemprego, ou seja, dificuldade para os seus funcionários e dificuldade para a própria pessoa que decidiu fazer um empreendimento e colocar a sua empresa à disposição da sociedade para gerar empregos. É claro que é uma situação atípica, não é comum, porque todo o mundo, todo o planeta está passando por essa dificuldade, está passando por esse problema, mas a gente sabe muito bem que essas dificuldades são frutos do nosso pecado, fruto da desobediência. É claro que a maioria das doenças que nós conhecemos hoje, que surgiram e apareceram, foram porque o homem começou a extrapolar seus limites, a passar do ponto daquilo que pode ser feito, daquilo que é liberado para ser realizado dentro da sua atividade natural como ser humano. Agora, questões assim existem várias e nós conhecemos várias também situações que nós podemos citar aqui. Entre elas, a gente sabe muito bem que é a questão da sexualidade. As pessoas às vezes escolhem trilhar caminhos diferentes daquilo que é convidado a viver dentro da naturalidade da procriação dos homens. E isso acaba trazendo e gerando doenças para a nossa sociedade. É claro que não cabe a gente entrar em discussão em relação a essas questões, mas as doenças que nós temos mais graves no nosso dia a dia hoje, geralmente são geradas dessas relações que são pecaminosas. E nós podemos ver muito bem que o mundo continua lutando contra essas doenças, apesar de ter encontrado algumas fórmulas para poder
amenizar o impacto delas, elas continuam existindo, continuam retirando vidas e continuam trazendo grandes problemas para a nossa sociedade. É como as guerras que aconteceram na mesma história que é citadas nos nossos eventos da nossa primeira leitura de hoje, que trouxe a destruição de várias sociedades, que trouxe a destruição de reinados, e isso pode muito bem trazer a destruição de um reinado muito importante, que é a Sagrada Família. Imaginem bem um pai de família trazer para dentro de casa uma doença sexualmente transmissível e às vezes que não tem cura, mas que pode ser controlada. Nós sabemos que a esposa irá carregar inocentemente a culpa de algo que o outro não teve a responsabilidade com as promessas do seu casamento. A promessa de amar, respeitar e ser fiel. Quando a gente respeita as regras, nós somos ajudados por Deus a caminhar e a alcançar as coisas melhores na vida. Por isso precisamos de ter muito cuidado em desobedecer as regras que Deus nos convida a viver. As principais, nós sabemos muito bem, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Aquilo que você não deseja para o próximo, não faça. Aquilo que você não deseja para você, não faça com o próximo. Vamos ouvir agora uma reflexão do nosso Salmo Responsorial. O nosso Salmo Responsorial nos traz o seguinte refrão: que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. É claro que está nos falando sobre uma terra natal, sobre um local onde trazia felicidade e trazia alegria ao coração das pessoas. E nós sabemos muito bem que Cristo é da descendência de Jerusalém. Então, é uma terra prometida ao nascimento daquele que veio para nos salvar e entregar a sua vida por cada um de nós. Nós temos como obediência respeitarmos e amarmos o local onde nós somos criados, onde nós somos gerados, porque é ali que nós aprendemos uma cultura, aprendemos a nos desenvolver e a nos tornarmos pessoas através da criação e do aprendizado através das pessoas que nos cercam e da sociedade, que tem muito a nos ensinar. É claro que vivemos sobre leis, sobre formas de aprendizado diferente de outras regiões. Nós somos agraciados em morar em um país que nos dá a liberdade de viver o cristianismo, que é acreditar em Cristo que morreu na cruz e poder professar isso, poder dizer às pessoas isso. Existem regiões que nem isso podem fazer, passam às vezes dificuldade e sofrem as consequências por falarem de Cristo nas suas regiões. Pessoas são mortas, são sacrificadas porque pregam uma religião que o país, a cidade, a cultura não aceita. Nós, como cristãos que somos, sabemos que temos que dar às pessoas o direito de serem elas mesmas. E não podemos forçar ninguém a ser cristão. O que podemos é mostrar através das nossas atitudes o que é ser cristão. Um exemplo que nós temos bem comum desse aprendizado e esse ensinamento através do cristianismo foram os profetas e foram aqueles que serviram a Jesus Cristo, os discípulos dele. Eles não podiam falar de Cristo, não podiam sair anunciando Cristo a todos os lugares, mas falavam sobre Cristo nas suas ações. Os comportamentos dos discípulos de Jesus sempre demonstravam o amor de Deus às pessoas, mostravam misericórdia, compaixão, respeito, carinho, e esse tipo de coisa mostra a presença de Cristo na vida dos nossos irmãos. E quando nós assumimos esses comportamentos para a nossa vida, nós estamos falando de cristianismo, estamos falando de Jesus Cristo, estamos pregando o amor de Deus, até mesmo sem falar e sem utilizar o nome e a palavra de Cristo. Mas, para aquele que vive em países como o nosso, nós temos que ter esse discernimento e a oportunidade de aproveitar a liberdade de expressão para poder falar sobre Jesus Cristo. Ainda bem que nós notamos muito bem que no nosso país há
muitas igrejas, muitos templos para poderem falar sobre o nosso Senhor, para poderem pegar a Bíblia e falarem exatamente sobre Cristo. Infelizmente, o maior problema nosso é a hipocrisia dos homens, que falam sobre Cristo, mas não praticam. E dificilmente a gente vai acreditar nas pessoas que não dão exemplo. É claro que somos todos pecadores, desde aqueles que pregam a palavra, que estão de frente, mas aqueles que estão de frente têm que fazer o máximo para dar testemunho, mesmo sujeitos a errar, têm que fazer o máximo, buscar sempre andar corretamente. É claro que Cristo irá perdoar todo aquele que cometer seus pecados, principalmente porque compreende que o nosso coração é um coração carregado de pecados e temos essa herança dentro de nós. A herança de Adão e Eva de sermos pecadores. Mas temos que batalhar dia após dia, fazer valer a pena o sacrifício de Cristo por cada um de nós e assim entregar na nossa cidade, na nossa rua, na nossa comunidade a palavra de Deus, o amor que Cristo nos convida a viver. Vamos ouvir agora uma reflexão do nosso Evangelho de hoje. O nosso Evangelho de hoje nos traz um ensinamento muito importante. Um homem que estava doente, que é dito o seguinte sobre ele. Jesus tinha descido o monte, eis que um leproso era um homem que carregava consigo doenças no corpo, que praticamente ficava até melando e pegajoso por estar apodrecendo vivo. Era uma doença que praticamente apodrecia o ser humano em carne, em vida. Ele ficava doente de tal forma que ninguém queria se aproximar. A própria palavra dizia que ninguém queria estar perto por medo de pegar a doença e por eles até mesmo não terem bom cheiro, por federem por causa daquela doença. E diz o seguinte, ele fala a seguinte frase para Jesus Cristo como forma de pedir ajuda. Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Ele não perguntou a Jesus se ele queria purificá-lo. Ele pôs a Jesus que se ele quisesse, ele não era obrigado a isso, mas se ele quisesse, que ele poderia purificá-lo. E Jesus disse que queria, e foi lá e purificou aquele homem, retirando dele a lepra, e pediu que ele mantesse silêncio sobre aquilo. O silêncio é exatamente porque quando anunciavam sobre essas ações e manifestações do Espírito Santo, cutucava a ferida daqueles poderosos, porque eles não tinham capacidade de fazer curas e milagres assim como Cristo conseguia fazer. E por isso eles achavam uma afronta de Cristo contra o poder deles. Com essas manifestações, o povo dava credibilidade a Cristo e não dava credibilidade aos poderosos, doutores das leis, os anciãos, os homens que eram direcionados a levarem a palavra de Deus. E por isso ficavam revoltados. Cristo pedia ao leproso para não anunciar exatamente por isso, porque não queria causar a revolta daqueles homens que iriam perseguir e retirar a sua vida. Tanto que Cristo morreu exatamente por isso, porque grande parte da sociedade não segurava consigo essas curas que Cristo fazia. Acabava anunciando e isso chegava aos ouvidos dos poderosos, que acabavam ficando irritados com a manifestação do Espírito Santo. Como eles não podiam fazer o mesmo e como Cristo acabava conquistando o povo com isso, trazia a revolta e a vontade daqueles poderosos de tirarem Jesus de circulação. Não queriam ver ele fazendo esses trabalhos através do Espírito Santo. Pois bem, o que essa palavra vem nos ensinar hoje? Ela quer nos mostrar o seguinte: todas as vezes que você orar a Deus, você deve mostrar a Deus uma necessidade de forma que Ele possa agir na sua vida. Às vezes nós pedimos a Deus coisas que Deus não irá manifestar porque somos pecadores e não saberemos agir dentro daquilo que Ele poderá resolver para a nossa vida. E por isso,
quando nós vamos pedir. Por isso, todas as vezes que nós vamos pedir alguma coisa a Deus, nós temos que pedir de forma a dizer a Deus que Ele olhe pela nossa necessidade e, se nós merecemos aquilo, que Ele nos dê a oportunidade de poder usufruir daquela graça e daquela bênção. Porque quando nós não sabemos administrar uma graça que Deus irá nos dar, infelizmente não a receberemos. Entre elas, nós podemos citar sempre as questões financeiras da vida. Às vezes nós pedimos a Deus uma condição melhor de vida, porém, quando recebemos, não sabemos administrar isso e nos envolvemos com o pecado. Acabamos nos envolvendo com questões que acabam nos levando para o fundo do poço. É esse o aprendizado do nosso evangelho de hoje. Quer pedir a Deus alguma coisa? Exponha a Ele de forma a dizer a Ele que, se você merece aquilo, que Ele o conceda, que Deus possa lhe dar aquilo, mas não peça o obrigando, o induzindo a te dar aquilo porque você acha que você merece. Porque nem sempre nós iremos merecer as graças que Deus tem para nos oferecer. Todas as graças são possíveis, mas alguns de nós não a merecemos porque não sabemos cuidar com responsabilidade da graça que Deus tem para nos dar. No mais, esse é o nosso ensinamento do nosso evangelho de hoje. E no mais, que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Os nossos comentários de hoje vem o seguinte. Vem um comentário aqui da Sueli Peixoto, que nos mandou: a minha comunidade se chama São João Batista e Nossa Senhora. Ela colocou: eu creio, bom dia, amém. Bom dia, Sueli. É a comunidade que eu participo dela aqui, a comunidade Nossa Senhora das Dores, e já participei também numa comunidade rotativa, que é a comunidade Rainha dos Anjos. A Cláudia Barbosa nos mandou bom dia. Bom dia, Cláudia Barbosa. A Odete Sobral nos mandou bom dia, missionário e todos do canal. Que a paz de Cristo esteja com todos nós. Lindo evangelho de hoje. Amém. A Doreci Nascimento nos mandou bom dia, missionários. Jesus, caminho, verdade e vida. Deus jorrai bênçãos de saúde e paz para todos nós. Amém. A Márcia Souza nos mandou: o Senhor esteja sempre conosco. Amém, missionário. Nos passa fé e muita confiança. Eu creio. Que assim seja, Márcia Souza. A Astéria Maria nos mandou: olá, boa noite, Wagner. Tudo bem? O meu pedido de oração hoje é por todos os inscritos do canal. Eu sou José Antelmo, esposo da Astéria Maria, e vejo os vídeos quando chego do trabalho, e que Deus te ilumine sempre. Então esses são os nossos comentários de hoje, do último vídeo que a gente publicou. A gente agradece aí o respeito, o carinho de todos que entraram no nosso canal, assistiram os nossos vídeos, buscam se converter e ser pessoas melhores. No mais, que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.